Olá pessoal, tudo bem? Hoje então nós iremos fazer na prática alguns circuitos elétricos, algumas atividades, exercícios só para que você tenha em mente como que funciona tudo isso. Então observe, nós iremos fazer agora um circuito basicão, só para você relembrar alguns dispositivos eletrônicos e elétricos de um circuito comum. Então primeiro, a fonte de energia. Essa aqui é a minha fonte e normalmente vai estar escrito aqui um valor da voltagem. Eu vou colocar aqui para ti 100 volts. Inicialmente 100 volts. Detalhe, essa fonte de energia vai ligar algo. Esse algo, vamos começar com lâmpadas. Lembrando, toda lâmpada é um resistor, mas o inverso não faz sentido. Beleza? Então eu vou acrescentar aqui inicialmente um interruptor. O próprio nome já fala, interruptor, interromper. Ora tenho corrente elétrica, ora não tenho. Então vou acrescentar aqui alguns resistores. Então, ó, dá uma olhada. Posso acrescentar resistores de várias maneiras. Detalhe, isso aqui é um circuito. Ele está fechado? Não está. Então nós temos um problema. Eu tenho que necessariamente ter malhas. O que seriam malhas? Circuitos fechados. Então aqui, ó, observe. Eu tenho aqui uma malha, tenho aqui duas malhas. Beleza? Detalhe, meu circuito ainda se mantém aberto por conta desse interruptor. Então uma maneira de simbolizar que ele está fechado é fazendo isso aqui. Tranquilo? Então, lembrando, positivo, negativo, você terá uma corrente elétrica perpassando por todo esse circuito. Essa corrente, ela geralmente, a forma mais coerente, é dizer que ela sai do negativo, perpassa todo o meu circuito e volta para o positivo. Tranquilo? Então, cuidado, coisas diferentes. Aqui eu tenho a voltagem, a tensão, também conhecida como DDP. E aqui ao longo do circuito eu tenho a minha corrente elétrica, que eu vou nomear por I, intensidade da corrente elétrica. Então dá uma olhada. Cada resistor são de tamanhos diferentes. Então eu vou colocar aqui 2 ohms, 2 ohms, 1 ohm, 3 ohms. Ohms é a unidade de medida da resistência, beleza? Dos meus resistores. No caso da tensão, são os volts. E no caso da corrente elétrica, é o ampere. Então, a minha corrente elétrica, ela é descrita em ampere, beleza? São formas de nós distinguirmos cada uma dessas grandezas. Então, ponto importante, você sempre vai tentar reduzir esse circuito para um circuito mais simples, onde eu tenho a fonte e os resistores. Como que você fará isso? Resistências equivalentes, ok? Então, o que seria isso? Você vai somar alguns resistores. Quais resistores eu posso somar? Somente resistores em série. O que significa isso? Resistor em série é aquele resistor onde eu tenho uma única corrente. Então dá uma olhada. De forma tradicional, nós temos que a corrente elétrica ela sai do positivo, perpassa por alguns resistores e volta para o negativo. Esse é o modelo tradicional. Lá no século XX, meados de 1900, a partir de diversos erros e acertos, vários experimentos com eletricidade, nós conseguimos observar que existiam duas partículas de cargas diferentes. Na verdade, não são só duas, existem vários outros tipos de cargas. Mas até então, nomeou-se, padronizou-se como positivo que se moveria. Bem depois, nós tivemos aí conhecimento do elétron e, obviamente, com uma tecnologia um pouco mais aprofundada, mais aprimorada, daí nós chegamos à conclusão de que quem entra em movimento é o elétron e não o próton, ok?
ok? Então, tanto faz, na verdade. Você pode tanto utilizar o próton em movimento ou o elétron, vai dar no mesmo. A ideia se mantém constante, até porque isso é ciclo. Se é ciclo, então não vai fazer diferenças o sentido aqui da minha corrente elétrica. Então, vamos lá. Partindo disso, então vamos tentar achar o valor dessa corrente elétrica. O que eu preciso que você tenha em mente? Dá uma olhada aqui, ó, nesses nós. Então, a minha corrente I, vou chamar essa aqui de I1, para facilitar a nossa vida. Então, I1 está saindo da bateria, passa aqui pelo interruptor que já está fechado, então cuidado com isso, lembre disso. Passei pelo meu resistor, o resistor vai resistir, vai dificultar a passagem dessas cargas. Então eu vou ter aqui o que nós chamamos de uma queda de tensão. Beleza? Então aqui, ó, dá uma olhada, não são 100 volts? Então eu vou perder alguma coisa nesse primeiro resistor. Quanto que eu perdi? Ainda não sei, mas vou descobrir. Então, ó, vamos devagarzinho. Entrou aqui uma corrente I1. Detalhe, eu tenho um caminho a percorrer para cá e outro caminho a percorrer para cá. Vou chamar essa corrente de I2 e essa corrente aqui de I3. Tudo bem? Então, deem uma olhada. Necessariamente ela vai se dividir. Isso é importante que você perceba. Passando por todo este caminho, dá uma olhada. O I3 vai vir para cá, o I2 vai descer e aqui nós teremos novamente o quê? I1. Então, observe, I1 necessariamente vai ser igual à somatória de I2 mais I3. Uma equação simples que você montou a partir do quê? Do desenho do meu circuito. Tudo bem? Então, dito isso, então eu já sei que eu terei aqui, ó, 3 correntes diferentes, ok? Beleza. Feito isso, vamos facilitar a minha vida. Ó, aqui nesse resistor de 2 ohms e nesse resistor de 1 ohm, eu tenho aqui a I3. Ou seja, em um mesmo percurso, eu tenho a mesma corrente. Aqui, ó, se eu dou uma olhada nesse resistor de 3 ohms e nesse resistor de 2 ohms, você vai perceber que eu tenho correntes diferentes. Se são correntes diferentes, paralelo. Corrente igual, ou seja, mesmo caminho, série. Então já é uma característica aí que você tem que lembrar. Então eu vou anotar aqui, ó. Característica de um circuito em série. A corrente, a intensidade da corrente elétrica, ela tem que ser igual, beleza? Já no meu circuito em paralelo, a minha intensidade de corrente elétrica, ela necessariamente vai ser diferente. Ela vai se dividir. Essa é a principal característica de um circuito em paralelo, beleza? Então, ok. Sabendo disso, aqui eu tenho uma queda de tensão e aqui eu vou ter uma queda de tensão. Lembra qual o principal objetivo do resistor? O próprio nome já fala, resistir, dificultar a passagem dessas cargas, dessa corrente elétrica. Dito isso, continuemos. Então, vou tentar simplificar esse circuito aqui. Então, aqui, ó, esses dois resistores, eu posso somá-los. Então, ó, a minha resistência equivalente em um circuito em série é uma somatória. Já, beleza, então deixa eu logo fazer isso aqui. Então você pode repetir tudo que está aqui. Então eu vou desenhar a minha fonte, vou desenhar o meu interruptor, repetir os mesmos resistores, e esses dois eu vou somá-los, porque eles estão na mesma malha e está passando uma mesma corrente elétrica. Então, vou até desenhá-los de verde para que você não tenha dúvida.
Lembrando que meu circuito sempre tem que ser fechado. Então dá uma olhada. Aqui eu tinha 2 unidades de resistência, aqui eu tenho só uma. 2 mais 1, 3 ohms. Aqui eu não mudei nada, não mexi nesses resistores ainda. Então eu vou repetir o valor desse resistor, que é 2 ohms. Vou repetir o valor desse resistor, que são 3 ohms. A minha tensão também se mantém a mesma, ok? Então, ó, dito isso, minha corrente agora, ó, dá uma olhada aqui nesse nó e nesse nó. Ela continua se dividindo. Vem uma corrente para baixo, que é a I2, e uma corrente para cá, que é a I3. Então, ó, dividiu. Opa! Então eu já não posso somar esses 2 resistores, porque são correntes diferentes. Para isso, nós temos aqui um método ninja, para que isso funcione de forma qualitativa. Então você vai fazer o seguinte, ó, resistência equivalente vai ser igual resistor 1 vezes resistor 2, dividido resistor 1 mais resistor 2. Tranquilo? Então, isso aqui é uma maneira mais simples de você achar a resistência equivalente aqui nesse caso. Então, vamos continuar. Dito isso, vou pegar aqui esses 2 valores, ó, 3 e 3. Opa, aqui está fácil. Por que está fácil? Toda vez que você tiver resistores iguais, você pode pegar o valor de um deles e dividir pela metade. Então, 3 e 3, a metade é o quê? 1,5. Então, dá aqui uma olhada. Então, a gente vai fazer o seguinte. Já sei o resultado, que é 1,5. Mas, só para te mostrar que isso faz sentido. 3 vezes 3 dividido por 3 mais 3. 3 vezes 3 geralmente é 9. 3 mais 3 são 6. Beleza? 9 dividido por 6. Então aqui a gente vai ter 3 sobre 2. Não é isso? 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 2 dá 6. Então tá certinho. 3 sobre 2 ohms. Metade de 3, também conhecido como 1,5. Você pode utilizar tanto em fração quanto em decimal. Aí fica a seu critério, do que você achar mais fácil. Então, olha que bacana. Aqui eu já vou redesenhar meu circuito novamente. Então, ele vai deixar, ó, ou repetir os 100 volts. O interruptor se mantém fechado. Ao invés de colocar 2 resistores, agora eu vou colocar só um. Então, eu vou retirar esses 2 resistores e acrescentar outro, beleza? Então, eu venho aqui, ó. Vou repetir esse resistor de 2 ohms, porque não mexi com ele ainda. Agora, eu vou acrescentar aqui, ó, dá uma olhada. 3 e 3, já fiz aqui, ó, deu 1,5. Acrescento esse resistor de 1,5. Olha, tá vendo que tá ficando mais fácil? Então, ó, já retirei vários resistores, simplesmente substituindo-os. Agora posso fazer a mesma coisa com esse aqui. Ó. Tá vendo que me sobrou somente uma corrente elétrica? E no caso é a corrente I1, que é a corrente total do meu circuito. Então eu já retirei essa divisão daqui, a partir do momento que eu fiz a resistência equivalente em paralelo. Então agora fica mais fácil. Posso mais uma vez, então dá uma olhada, redesenhar o meu circuito. Então, eu vou redesenhar esse circuito aqui, ó. 100 volts. 2 e 1,5, mole mole. Não é só somar? Então, eu venho aqui. 3,5 ohms. Tensão, resistor. Resistência. Beleza? Se eu quero achar a minha corrente elétrica, mole, mole. Você vem aqui, ó. Lei de Ohm. O que a lei de Ohm fala? George Ohm foi um jovem senhor que fez diversos experimentos, tomando muito choque,
na tentativa de entender o comportamento tanto da corrente elétrica quanto da tensão. E quando eu vario o que acontece com essa outra grandeza? Se eu vario a resistência, o que acontece com a tensão? Se eu vario a tensão, o que acontece com a corrente elétrica? E assim sucessivamente. Então, dá aqui uma olhada. Então, eu posso dizer que o I é igual a U sobre R. Então, aqui a minha tensão, 100 volts, e eu vou dividir por 3,5. Ao fazer essa divisão, você tem aí o valor da sua intensidade de corrente elétrica. Ok? Bom, chegamos aqui a essa razão de 100 sobre 35. Então, vou só subir um pouquinho aqui. Então, essa corrente elétrica ela é igual a 28 e uns quebrados. 28,6 ampere. É a minha corrente total. Beleza, achei a minha corrente total, mas isso não é o suficiente. Eu quero saber agora, e a corrente I2 e a corrente I3? Qual é o valor? Qual é a intensidade dessas correntes? Quanto que eu perdi de tensão em cada um desses resistores? Lembrando, o total sempre tem que ser 100 volts. Detalhe, professor, mas eu só vou utilizar essas duas equações? Na verdade, nós estamos utilizando só essa laranja. Tá? A potência, nós nem chegamos a conversar sobre ela ainda, mas também é algo muito simples mesmo. Só ter ali cuidado. Basicamente é isso. Então vamos lá. Voltando ao nosso circuito inicial. Então, estou colocando aqui o mesmo circuito. Então, só esqueci ainda, tenho que acrescentar aqui. Aqui continua sendo a minha corrente I1. Para baixo, eu sugeri que é I2. Para cá, a I3. Detalhe, você desenha do jeito que você quiser. Você coloca os IA, IB, IC, I Débora, I Francisco, I Antônio, do jeito que você achar melhor. Lembrando sempre dos nós, onde entra e sai a corrente elétrica, beleza? E, obviamente, não pode fugir a equação que a gente colocou, que a gente definiu lá no começo. Tranquilo? Então, dito isso, no cálculo anterior, nós achamos que essa corrente I1 ela é igual a 100 sobre 3,5 ou 28,6 ampere. Essa é a minha corrente I1. Quero descobrir agora a corrente I2 e a corrente I3. Como que eu farei isso? Vamos lá. Já achei essa corrente. Detalhe, aqui eu não tenho esse resistor, então eu posso achar a tensão nesse resistor. Como é que eu vou achar a tensão? Você vai manipular essa mesma equação aqui, ó. Então dá uma olhada. Então eu venho aqui, no resistor de 2 ohms, eu quero achar o U, que é a tensão. Então, U2, só para dizer que é no resistor de 2 ohms. U é igual a R vezes I. Ó, só manipulei aqui a minha equação. O I está dividido, passa para o outro lado, multiplicando. Dito isso, dá uma olhada. Aqui são 2 ohms, vezes. Aqui, ó, é o início da minha malha. Então, se é o início da minha malha, eu vou utilizar a I1, que eu já sei o valor, que é 28,6. Então, o 2 vai ser igual. Vem aqui, ó, dá uma olhada. 2 vezes 28,6, 57,2. Então, eu coloco aqui, ó, 57,2 volts. Eita, nós! Então, observe. Do 100, aqui houve uma queda de 57,2. Professor, mas deu decimal. Então, os números decimais existem e eles são gente boa. Então, a gente tem que utilizar. Não tem para onde correr. Geralmente, sempre vai dar número exato? Não. Não vai dar número natural, não, tá? Pode dar... Sempre vai dar número quebrado, pode dar negativo e assim sucessivamente. Então, 57,2 volts. Beleza. Então, eu vou diminuir aqui, ó, por 100. 42,8. Ou seja, se aqui tem 57,2, para cá
necessariamente vai ter 42,8. Então, aqui, ó, desse ponto aqui, tem 42,8 volts. Por quê? Para dar o 100. Sempre lembra aí da conservação da energia, tranquilo? E das cargas. Então, aqui eu tenho 42,8 e aqui eu tenho 42,8. Ah, professor, mas você não está duplicando? Não, cuidado com isso. Eu não estou duplicando nesse caso. O que acontece? Sempre em um circuito em paralelo, a tensão ela é compartilhada. Então, tá vendo que, lembra lá no começo, eu te disse que esses dois resistores estão em paralelo com esse, beleza? Então, eles vão compartilhar a mesma tensão. Que tensão compartilhada seria essa? Os 42,8 volts. Então, vem aqui, vou anotar aqui outra característica. Então, ó, te falei que em série a corrente é igual e a tensão ela é diferente. Já no paralelo, a tensão vai ser o quê? Igual, compartilhada. Então, ó, tensão no série diferente, cada um dos resistores vai ter uma tensão diferente. Já no paralelo, a tensão vai ser igual, ok? Então, ó, feito isso, continuamos. Então, beleza. Vou pegar agora aqui esses dois resistores. 3, na verdade, perdão. Então, desses 3 resistores, o que a gente pode fazer agora? Tá, ó. Aqui eu não tenho esse resistor de 3 ohms. Já tenho uma tensão aqui nesses 2 pontos. Opa! Não são 3 letrinhas? Te dei 2, você acha a outra. Então, vai rolar. Então, vamos tentar lá. Vou agora nesse resistor de 3 ohms. Quero achar I2. Então, aqui a minha I2, ela vai ser igual. I é igual a U sobre R, não é isso? U sobre R. Detalhe, I2 está aqui. Posso colocar a tensão de 100? Não. Cuidado. Então, você vai colocar a tensão da sua malha, aonde está passando essa corrente I2. Então, aqui, I2 vai ser quanto? 42,8 é a minha tensão, dividido pela resistência, que é 3 ohms. Então, meu I2 vai ser igual a 42,8, vai lá na calculadora, divide por 3. Opa! 14,3 aproximadamente ampere. Então, a minha corrente I2 vai ser 14,3 ampere. Tô chegando. Aguenta aí que a gente já está descobrindo quase todas as lacunas aqui desse circuito. As questões sempre vão te pedir tudo isso? Não. Eu estou acrescentando mais algumas informações para que você esteja preparado para qualquer questão que esteja por vir. Então, beleza. Ó, I2 deu 14,3. Feito isso, o que a gente pode ver agora? Tem o I1, tem o I2. Lá no começo eu te disse algo. Te disse que I1 é I2 mais I3. Se eu já tenho I1 e já tenho I2, logo posso achar I3. Né? Mole, mole. É uma possibilidade. Ou eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vamos encontrar I3 aqui por isso. Então, ó, I3 vai ser igual. 2 mais 1 dá 3, não é isso? Isso aqui eu posso somar porque está em série. Mesma corrente, mesma malha. A minha tensão, os mesmos 42,8. Por que 42,8? Porque está aqui, ó. No caso, eu estou compartilhando a tensão desses dois com esse resistor aqui. Dividido, 2 mais 1, os próprios 3. Opa! E agora? Foi a mesma divisão, logo o valor de 3 tem que ser semelhante. E a somatória desses dois, mais I2 mais I3, tem que dar I1, não é isso? Então, ó, vamos ver se é isso mesmo. 14,3 mais 14,3. 3 mais 3 geralmente é 6. 4, 4 dá 8. 1 mais 1 dá 2. 28,6. Então, isso aqui, ó,
Faz sentido. Então, tá vendo? Sempre eu vou retomar aos mesmos valores. E você acaba fazendo uma prova real de tudo isso, beleza? Então, a corrente I3 e a corrente I2, elas são iguais. Faz sentido elas serem iguais? Faz. Até porque, ó, esse resistor é de 3 ohms. A somatória aqui também não é 3? Então, tenta imaginar. Você entrou aqui. Você tem um obstáculo com 3 unidades e outro obstáculo com 3 unidades. Logo, as cargas vão se repartir de forma igual. Beleza? Agora, se aqui meu obstáculo fosse de 4 unidades e aqui fossem 2, opa, ele não é 2 vezes maior? Então aqui passariam 2 vezes menor a quantidade de cargas. Essa I2 seria 2 vezes menor do que aqui. Beleza? Então é só você ficar ligado com relação a essas proporções. Ok? Bom, detalhe, dá para eu achar a tensão que tem aqui e a tensão que tem aqui? Eu sei que a somatória das duas é quanto? 42,8 volts, porque tem que ser igual tanto aqui quanto aqui. Mas se eu quiser separado? Não, eu quero saber aqui no 2 ohms e aqui no 1. Porque, de fato, há a possibilidade de achar. Não é isso? Fará a mesma equação. Então, eu venho aqui, ó. A tensão no resistor de 2 ohms vai ser igual a resistência vezes a corrente. Qual resistência? Qual corrente elétrica? Cuidado com o seu circuito. O resistor que eu vou utilizar aqui, ó, é o de 2. Por quê? Porque eu decidi que eu queria saber o de 2. Beleza? Ou a questão vai te pedir. Aí, veremos. Corrente elétrica, nesse caso, é a corrente I3. Beleza? Então, a minha corrente I3 é quanto? 14,3. 14,3. Então, o 2 vai ser igual a 14,3 vezes 2, os mesmos 28,6 volts. Da mesma maneira, posso encontrar aqui o de 1 ohm. Então, aqui vou chamar o de 1, vai ser igual. Corrente vai ser a I3, beleza? Então, 1 vezes 14,3. 14,3 volts. Tranquilo? Então, 14,3, 28,6 volts. Vamos somar esses dois. 28,6 mais 14,3 dá 42,8. Então, a somatória desses dois, dá uma olhada. A somatória de 28,6 mais 14,3, isso aqui vai ser igual a 42,9 volts. Deu um décimo a mais porque eu arredondei esses valores, beleza? Mas o resultado é coerente, daria os mesmos 42,8 por ser compartilhado, beleza? Então não se apeguem somente a isso. Principalmente porque vai depender também da quantidade de casas decimais e do arredondamento que eu fui fazendo por conta dos números quebrados. Então, a gente consegue observar que está tudo coerente, beleza? Você pode fazer por partes, você pode fazer pela resistência equivalente, aí no caso vai ficar sempre a seu critério. Uma sugestão, quando você tem um circuito grande, onde você tem vários resistores, sempre comece pelo lado direito, beleza?